Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, graças a Deus que o Senhor nos concede mais um dia. Hoje é domingo e vamos mais uma vez estar juntos para louvar o Senhor, orar e assistir mais uma escola bíblica dominical abençoada. Queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Jair Lousada, que tem nos solicitado, pedido para que faça essa abertura, né? Agradecemos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hélio, que sempre tem nos apoiado, sempre tem incentivado para que esse trabalho seja realizado. Amém? Quero convidar você agora para orarmos juntos, para que após essa oração possamos louvar ao Senhor. E em seguida, o pastor Davi Calixto, estará ministrando mais uma aula abençoada, para que Deus possa estar conosco. Ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos falando contigo, Pai. Muito obrigado por mais um dia que tu nos concedes, Senhor. Fica conosco, nos dê uma aula abençoada, Senhor. Abençoa o pastor Davi, que ele possa ser um instrumento usado por ti, Senhor. Abençoa também o nosso superintendente, pastor Jair, e o nosso pastor presidente, pastor Hélio. Fica conosco, nos dê uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Hino de número 526. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Cante ao Senhor. Então minha alma cante, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Afirma a tua fé em nome de Jesus. Oh Senhor, muito obrigado, Deus. A nossa alma, Senhor, ela canta a ti, Jesus. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
queremos contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és grande, Senhor Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora ouvir mais uma ministração de uma lição da Escola Bíblica Dominical. O pastor Davi Calixto com a terceira lição desta revista. Amém? Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Eu espero que todos os irmãos estejam bem nesse tempo de isolamento social. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a lição de número 3 da nossa revista. Eu dei a primeira lição, o pastor Bruno a segunda lição, e hoje nós estaremos com a terceira lição, que é a economia, está aqui, e o manejo dos recursos em tempo de escassez. Nós vamos falar de um assunto em que nós estamos vivendo na pele sobre ele. Mas antes, nós vamos passar o nosso texto áureo, que está em Malaquias, capítulo 3, verso 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias, capítulo 3, verso 8. Está dando um pouco de reflexo por causa do tempo, por causa da luz. Eu procurei um lugar que melhor fosse para os irmãos estarem ouvindo aquilo que eu estou ministrando nessa manhã. O nosso texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6 a 11, que também nós vamos ler, que diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em condenação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. É uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, que estava pastoreando a igreja do Senhor. Os nossos objetivos também estão aqui. Objetivo número 1, definir o sentido da palavra economia. Objetivo 2, fazer a diferença entre ser próspero e ser rico. E objetivo 3, discernir a importância que as questões econômicas têm na vida do ser humano. Então, vamos prosseguir com a nossa lição, porque o nosso irmão Diácono Carlos Luiz já fez a oração nos abençoando. Então, o autor da revista nos pede para definir o que é economia. Está aqui no nosso quadro. Economia é a junção de duas palavras gregas. Oiko, que significa casa, e nomos, que significa lei e normas. Então, a junção significa que é a arte de gerenciar a administração de uma casa. Lógico que eu estou trazendo a particularidade para a nossa aula, porque economia é muito mais vasto. Economia fala de administração, de ordenação, de empresas, de casa, de colégio, de várias outras questões. Eu estou trazendo o sentido da economia
é aquele sentido que o autor da revista pede, né? Economia, então, vem do grego, só que na Grécia Antiga, esse texto, esse termo, economia, ele estava relacionado não apenas com a casa, mas com toda a unidade produtiva familiar. O que vem a ser essa unidade produtiva familiar? Significava um conjunto de coisas que estava na mão do administrador, ou seja, a moradia, a fazenda, o terreno, os escravos, a família, os animais. Então, o administrador, ele gerenciava tudo isso de uma forma que os bens estavam ao seu dispor e ele poderia administrar isso de uma maneira mais competente, de uma maneira mais tranquila, de maneira em que todos os bens dele, família, casa, os animais, os escravos, estava tudo equilibrado. Então, a economia nada mais é como colocar as coisas em ordem, tá? Então, a economia pode ter também um sentido espiritual, a economia da Trindade, como essa questão é arrumada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, definido o nosso primeiro objetivo, que era dar o sentido da palavra economia, nós podemos entender que hoje nós estamos com a circulação de dinheiro, mas nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, se falava muito de escambo. O que é escambo? Escambo nada mais era do que troca de mercadorias. No início da civilização, digamos assim, Deus destruiu toda a população, né, porque o homem pecou contra Deus, e só sobrou Noé e a sua família. Então, eles foram navegando na direção de Deus, evidentemente, e eles chegaram e a arca se depositou no monte. Saindo do monte, ali onde a arca foi depositada, Noé desce com a sua família e Noé vai se estabelecer na terra. Então, nós sabemos, estudando hoje a história, a geografia, que as primeiras populações, elas tinham sempre o discernimento de buscar estabelecer a sua comunidade próximo aos rios, água doce, porque a população entendia que, colocando a sua casa, né, a sua vila, estabelecendo a sua sociedade próximo aos rios, ele tinha água doce para beber, ele tinha a pesca, ele tinha os animais que vinham beber água durante o dia, durante a noite, então ele podia caçar. Então tem todas essas questões. Então o homem começa a se estabelecer próximos de rios, e aí ele vai ter a sua agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é que o homem ele plantava aquilo que ele comia. Então, se ele precisava de arroz, ele plantava arroz, de feijão, plantava feijão, e ele plantava aquilo que ele comia, não se plantava excedente. Então, isso é economia de subsistência, agricultura de subsistência. Mas a população foi crescendo, e houve a necessidade de um homem ter acesso a outras coisas que não somente aquilo que ele plantava. Então, se ele plantava arroz, feijão e legumes, vamos dizer assim, ele precisava também de outros elementos para agregar valor, nutrientes à sua alimentação. Então, ele começou a trocar mercadorias com os seus vizinhos. É isso que a gente chama de escambo. Eu tenho arroz, só que eu estou enjoado de comer arroz, então eu vou trocar com o meu vizinho que produz feijão. Então ele começava a trocar isso. Então essa era a subsistência por meio do escambo. Só que começaram a surgir divergências. Por exemplo, eu quero trocar arroz, mas eu quero carne, então eu vou trocar por uma ovelha. Então essa equiparação de quanto de arroz ou de feijão era necessário para trocar por um animal, tornou-se esse escambo um pouco mais difícil. Então, começam a surgir aí as moedas, o dinheiro, para viabilizar
essa questão da compra daqueles produtos que eu não posso, que eu não podia plantar e que eu não podia produzir. Então entra a questão do dinheiro, e o dinheiro passa então a ser a moeda de troca pelos produtos. Então aqui nós entendemos o sentido da palavra economia e fizemos aí uma observação sobre o escambo e sobre o surgimento do dinheiro para movimentar a economia que nós temos hoje. O segundo objetivo nosso, ele me pede para falar sobre a diferença entre ser próspero e sobre ser rico. Rico é simples definir. Rico é a pessoa que tem dinheiro, isso aí, materialmente, isso aí está definido. E ser próspero? Na Bíblia, estudando, nós vamos ter 5 definições da palavra ser próspero. Salek era um termo hebraico que significava vida bem-sucedida. É o exemplo de José, lá em Gênesis, capítulo 39, verso 1 a 5, que diz que José era próspero. Lembra o seguinte, José era escravo. José não era rico, mas ele era próspero. Significava que tudo aquilo que ele colocava à mão, o Senhor ia lá e validava e abençoava. Então ele era escravo, ele não era rico, mas ele era próspero. E diz a palavra que por amor a José, Deus abençoava Potifar, que era o senhor de José. Então ele abençoava Potifar por amor a José, porque José era próspero e tudo aquilo que José colocava à mão, Deus ia lá e abençoava, significando dizer que nem sempre eu e você teremos dinheiro, mas nós temos um Deus que faz a economia se movimentar sem dinheiro, que faz as compras chegar na tua casa sem dinheiro, que faz chegar a cesta básica, aquilo que você precisa, roupa, comida, o pagamento de uma conta. Às vezes você não tem dinheiro, mas o Senhor faz chegar a vitória até a sua casa. Então isso é prosperidade. Então Salek seria um exemplo de José, vida bem-sucedida. Não tenho dinheiro, mas sempre aparece dinheiro na hora que eu preciso, porque o meu Deus não deixa faltar nada. Shaya significa também vida longa. Pessoas que tinham no Antigo Testamento uma vida bem longa, fartas de dia. Salak é um termo também hebraico que significa ter sabedoria. Então, muitas pessoas podem não ter estudo acadêmico, estudo científico, mas tem uma sabedoria absurda, sabe como proceder em muitas das situações que as pessoas que têm informação não sabem proceder. Sabe o que é isso? Ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode não ter estudo, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, você tem prosperidade para agir e tomar as decisões necessárias para a solução dos seus problemas. Shalá é um termo também hebraico que significa imperturbabilidade. Pessoas que são prósperas e não têm imperturbabilidade, elas não se perturbam por nada. Dashem também é um termo hebraico para prosperidade, que significa abundante. É um hebraísmo que significa ser gordo, engordar, que significa, no seu sentido pleno, suficiência e bem-estar proveniente de prosperidade, é o bem-estar emocional. Então, esses são os 5 termos que nós temos aí de prosperidade. Então, rico, o nosso segundo objetivo aqui, fazer a diferença entre ser rico e ser próspero. Ser rico é ter dinheiro, mas nem sempre o rico é próspero. Nem sempre o rico tem paz. O pobre, muitas vezes, não tem dinheiro, mas ele tem paz, ele tem tranquilidade, ele tem sabedoria, ele tem vida longa, ele tem uma vida bem-sucedida.
porque ele é servo daquele Deus que é dono do ouro e da prata. Que bom estar nas mãos desse Deus, né, irmãos? Então, prosperidade, eu vou definir, porque eu estou falando muitas coisas e eu vou definir. Prosperidade na Bíblia é ter sucesso em tudo aquilo que se faz. Ter sucesso na vida espiritual, sim. Ter sucesso na vida emocional, sim. Ter sucesso na vida física, sim. Ter sucesso na vida econômica, sim. Ter sucesso porque você não depende das circunstâncias, você depende da boa mão do nosso Deus. Então, uma coisa é estar nas mãos desse Deus, é ter bons resultados. Vamos agora discernir a importância das questões econômicas na vida do homem. O autor da revista, ele fala aqui de 3 tópicos. Primeiro tópico, desigualdade social. Desigualdade social significa que a gente tem o dinheiro, muitas vezes, rodando nas mãos erradas, ou o dinheiro localizado na mão de poucas pessoas, uma grande soma de dinheiro nas mãos de poucas pessoas e nada de dinheiro nas mãos de muitas pessoas. Ou seja, poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. É o que nós vivemos no Brasil. Pessoas que têm fortunas, muito dinheiro, e pessoas que têm pouco dinheiro. Mas se você, como eu, tem pouco dinheiro, mas tem o Deus forte e poderoso, nós podemos ser prósperos. Então, a desigualdade social, para definir, para você não ter dúvidas, significa riquezas mal distribuídas, ok? Corrupção. Nós estamos vivendo também num país, né, não só o Brasil, mas inúmeros outros países aí sobre corrupção, que pode ser a corrupção ativa e corrupção passiva. Eu vou lá e corrompo alguém, tá? Então, uma corrupção ativa. Corrupção passiva é que eu aceito ser subornado. Para cristão, isso não vale, né, irmão? Nós temos que ter uma palavra sim, sim e não, não. Temos que ser posicionamento. Aí você vai lembrar da primeira aula que eu falei, as virtudes eternas que devem ser cultivadas para a gente não aceitar a corrupção. Podemos viver num mundo de desigualdade social, onde as pessoas vêm muitas vezes nos corromper? Sim, mas se nós permanecermos na posição, Deus costuma dar vitória, tá, irmãos? Então, permaneça na sua posição. E necessidade humana, cada vez mais o homem está tendo necessidades, tá? Ele precisa preencher as suas necessidades, necessidade de comer, de se vestir, necessidade de ter uma casa própria. Então, cada vez mais o ser humano está tendo necessidade econômicas, principalmente agora. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram o seu salário cortado na metade, muitas pessoas não estão recebendo. Então, as nossas necessidades estão aumentando. Então, nós temos um recurso muito valioso, o recurso da oração, tá? O recurso de pedir ao nosso Deus, e nosso Deus movimenta toda a engrenagem, irmãos. Você já viu aquela situação que às vezes você está lá na sua casa e você está lá chorando, Senhor, olha só, a minha despensa está vazia, olha só, Senhor, estou apenas com uma peça de roupa, e você entra no seu quarto, você chora a Deus, você não fala com ninguém, você derrama a sua alma diante do Senhor, e sabe o que acontece? Aquele Deus que está lá em cima no céu, que vira para ver o que está acontecendo na terra, ele está ouvindo a sua oração aí na sua casa, aí no seu quarto, e sem você saber,
Deus, durante a noite, dá sonho para um irmão na outra cidade, no outro bairro. Deus dá uma visão, Deus revela, e no dia seguinte você pensa que vai ser a mesma coisa, vai abrir a sua despensa, está vazia, de repente alguém bate na porta. Irmãos, eu estava em casa, eu sonhei, o Senhor me mostrou, o Espírito Santo me incomodou a vir aqui na sua casa, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor mandou trazer uma cesta básica, o Senhor mandou trazer uma muda de roupa, o Senhor mandou trazer o dinheiro. Sabe o que significa? Você está sendo próspero, não tem dinheiro, está vivendo um mundo de desigualdade social, as pessoas estão querendo te corromper, mas você tem as virtudes eternas, está mantendo a sua posição, e por amor de você, Deus faz a subsistência chegar até a você. Por isso, vale a pena ser fiel, vale a pena estar depositado nas mãos desse Deus, mas vamos um pouco mais à frente, irmãos. Então, essas são as questões econômicas na vida do homem, e assim a gente atingiu o nosso terceiro objetivo. Mas temos ainda que falar algumas outras coisinhas para nós. Visão bíblica sobre a questão da economia. E aí a gente tem que falar sobre mordomia. Mordomia nada mais é que administrar os bens, tá? Os bens espirituais, os bens materiais. Então, nós somos administradores. Olha, o texto que nós lemos no início, nós não trouxemos nada para este mundo. E também não vamos levar desse mundo nada para o além em questões econômicas, né? Então, nós temos que partilhar também aquilo que nós ganhamos. Então, nós somos mordomos de Deus, administrar sobre a terra aquilo que nós recebemos de Deus. Jesus Cristo falou sobre a questão, lá em Mateus, capítulo 6, verso 24, sobre a questão que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Dizendo ali, Jesus Cristo falando sobre essa questão do acúmulo de riquezas, sobre essa questão de colocar a sua confiança na riqueza, ele fala sobre a questão do dinheiro sendo um ídolo na vida do cristão. O cristão não pode ter ídolos na sua vida. Então, quando a gente quer ganhar dinheiro, trabalha por dinheiro, esquece da igreja, se mata por dinheiro, massacra a família, corre atrás do dinheiro, aquilo se torna um ídolo nas nossas vidas, porque a gente quer ganhar cada vez mais, a gente quer viajar cada vez mais, a gente quer aumentar os nossos bens materiais. Então, muitas vezes, o dinheiro pode passar a ser um ídolo nas nossas vidas. Jesus Cristo deixa isso muito bem claro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você irá agradar um e desagradar o outro. Então, Jesus Cristo fala essa questão das riquezas. Paulo também fala, lá no nosso texto que nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, a questão do amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé pela cobiça ao dinheiro. Ter dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, tá? Por muitas questões, está lá na Bíblia escrito. O problema é o amor ao dinheiro. Então, se ter dinheiro, administrar esse dinheiro corretamente, não tem problema nenhum. Agora, colocar amor, colocar a tua esperança no dinheiro, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Não, não, não. Tem rico que tem dinheiro para comprar remédio, mas está doente. Tem rico que tem cama ortopédica, cama que custa uma fortuna, mas não tem sono. Às vezes você não tem cama para dormir, mas o Salmo 4 diz o quê? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É gostoso estar nas mãos desse Deus. E finalizando, as orientações
atuais para nós administrarmos bem o nosso dinheiro, né, irmãos? O problema não é que às vezes a gente ganha pouco, o problema é que a gente gasta muito. Esse é o problema. Às vezes gastamos tudo que ganhamos e às vezes gastamos além daquilo que ganhamos, aí ficamos no vermelho. Então é essa mordomia, é essa questão da administração. Por isso que eu falo, às vezes a gente ganha pouco, mas a gente é fiel a Deus. E por essa fidelidade a Deus, dou a minha oferta, contribuo com a igreja, dou as cestas básicas, socorro, lança a sua semente. Depois de muitos dias, acharás. Então, se nós formos fiéis e fizermos o dever de casa corretamente, Deus há de nos abençoar. Então, a questão econômica para nós fecharmos a lição, sermos práticos. Planejamento. Precisamos planejar. Se eu ganho R$1.000, eu não posso gastar R$1.000, irmãos. Eu tenho que gastar, né, deixando ali uma reserva. Eu sei que sempre não dá. Mas também gastarmos além de R$1.000, tá? Às vezes a gente fala que o inimigo está furioso, mas não é o inimigo que tem o meu cartão de crédito. Quem tem o cartão de crédito sou eu, não é o inimigo, não é o devorador. Então nós temos que administrar como mordomos bem a nossa casa, aquilo que nós ganhamos para que nós tenhamos sucesso. Controle de gasto, a gente precisa controlar aquilo que a gente ganha. E fidelidade a Deus, é o que eu falei, às vezes eu não ganho muito, mas eu sou fiel a Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É lógico que esse texto tem uma outra construção, irmãos. Eu não estou aqui, vamos dizer, rasgando a hermenêutica aqui, não. Mas ele tem um outro viés. Mas o princípio dele que eu quero utilizar. Quando a gente é fiel naquele pouco que a gente ganha, Deus costuma abrir as portas do céu e derramar aquilo que a gente necessita. Então, se você tem um bom salário, Deus te abençoou no concurso público, ganha muito bem, você tem o seu mérito, você estudou, fez concurso público, correu atrás. Mas tem um texto lá no Antigo Testamento que fala assim, quando você entrar na terra e que você for próspero, quando Deus te abençoar, não esqueça que foi a mão de Deus que te abençoou, que te fez próspero. Então, irmão, se você foi abençoado por Deus, tem uma condição financeira, você não ganhou isso por um acaso. Então, nós temos que verificar que sentido espiritual tem isso. Por que Deus me acumulou com tantos bens? Por que Deus me deu tanta fartura? É para mim mesmo, mas eu não gasto isso tudo. Não, isso tem um sentido espiritual. Compartilhar com a igreja. Compartilhar com aqueles que não têm. Então, eu coloquei até aqui. Quando alguém recebe mais do que precisa para viver, deve descobrir a necessidade espiritual disso. Ainda coloquei aqui, o homem é ingrato quando ele é indiferente e não reconhece que tudo aquilo que ele tem provém de Deus. Então, irmãos, que essa lição de hoje sobre a economia e o manejo nos tempos de escassez, a administração da sua casa, do seu dinheiro, dos seus bens. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Salomão fala sobre isso, sobre essa administração, sobre essa mordomia e sobre a questão do manejo. O que eu estou fazendo com meus recursos? Eu dou as minhas ofertas. A igreja ela tem os seus gastos. Lógico que hoje a gente está no isolamento social, mas a igreja tem gasto com ar-condicionado, você usa ar-condicionado, tem gasto com água, você usa luz. Então, nada mais justo que nós darmos as nossas ofertas e as nossas contribuições. Tá? Mas como a lição significa a economia
e o manejo dos recursos em tempo de escassez, eu vou finalizar para você um resumo dessa aula. Seja fiel ao Senhor, mesmo no tempo de escassez, porque se você for fiel com pouco recurso, mas for fiel ao Senhor em tudo, o Senhor irá mover os céus e te abençoar. Você irá comprar mesmo não tendo dinheiro, porque é Deus que movimenta a engrenagem, é Deus que te abençoa. Então, concluindo, irmão, seja fiel a Deus. Em tempo de escassez, tente planejar, tente economizar, mas se não der, se houver algum desajuste, pelo momento que nós estamos vivendo, nós temos um Deus nos céus. E nós estamos depositados nas mãos dele. Se nós formos fiéis no nosso recurso, Deus há de fazer com que nós sejamos prósperos. Lembre-se, para finalizar, José era escravo, não tinha dinheiro, mas tudo que ele colocava à mão, Deus fazia prosperar. Tem rico que não é próspero e tem pobre que é próspero. E ele consegue as coisas, sabe por quê? Porque ele tem Deus operando na vida dele. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A paz, meus irmãos, e até a próxima. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. A paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.